E assim, irmãos, depois daquele dia, a minha vida mudou completamente. Não foi fácil, não. As marcas do fogo selvagem ainda doíam, mas agora eu tinha um propósito. A cada manhã, ao acordar, eu sentia aquele fogo interno, não mais da doença, mas do Espírito Santo, queimando dentro de mim como uma chama que não se apaga. A mãe que tanto chorou em silêncio, agora sorria enquanto me via preparando a roupa para ir à igreja. Filho, Deus é fiel, ela dizia, passando a mão no meu ombro, como se quisesse confirmar que eu estava ali, de volta, e não era um sonho. Mas o adversário, irmãos, não desiste fácil. Alguns dias depois do meu batismo, eu ainda sentia aquela coceira nas pernas, como se as bolhas quisessem voltar. O médico disse, isso é normal, a pele está se regenerando. Mas eu sabia que não era só isso. Era o inimigo cutucando, tentando me fazer duvidar. Será que Deus realmente te curou? Será que não foi só sorte? Uma noite, enquanto eu orava, senti um aperto no peito, como se uma mão invisível quisesse me sufocar. Mas então me lembrei das palavras do irmão na igreja, o diabo é mentiroso. Quando ele aperta, é porque você está no caminho certo. E foi aí que eu gritei, em nome de Jesus, sai de mim. Não vi nada, não ouvi barulho, mas naquela hora o aperto sumiu. E eu soube, Deus tinha me dado autoridade. E as vitórias começaram a vir, uma após a outra. O emprego, eu tinha perdido o serviço por causa das faltas quando estava doente. Mas um irmão da igreja, dono de uma oficina, me chamou, preciso de um ajudante. Você topa? Hoje sou gerente daquele lugar. Deus restaurou o que o inimigo roubou. A família, minha irmã, que também tinha se afastado, começou a ir à igreja depois de ver minha mudança. Hoje ela é batizada e serve no coral. Uma alma salva arrasta outra. O centro espírita, um tempo depois, passei em frente daquele lugar onde tinha ido buscar ajuda. Estava fechado com um cartaz de aluga-se. Deus fechara as portas do erro. A saúde, as cicatrizes das queimaduras foram sumindo aos poucos. Hoje mal dá para ver. Deus não deixa marca. Mas o mais importante, irmãos, não foram as bênçãos materiais. Foi a paz. Aquela paz que só quem já esteve no vale da sombra da morte entende. Antes eu tinha medo de dormir, porque sonhava com aquelas vozes do centro espírita me chamando. Hoje durmo como uma criança, porque sei que os anjos do Senhor acampam ao meu redor. Salmo 34, 7. Antes eu evitava olhar nos olhos das pessoas, envergonhado do meu passado. Hoje testifico em qualquer lugar porque quem Deus perdoa, está limpo de verdade. E tem mais uma coisa que eu preciso contar, porque isso é sério. Certa vez, um irmão me perguntou, como você resistiu à tentação de voltar para o mundo depois de tudo que passou? Eu respondi, não fui eu. Foi a oração da minha mãe. Porque, vejam só, até hoje, toda noite, antes de dormir, ela entra no meu quarto e ora por mim. Não é uma oração longa, não. Às vezes, são só 2 palavras, Jesus guarda. Mas eu sinto o poder daquele pedido. Uma mãe que ora é um muro que nem o inferno derruba. E agora eu tenho um recado para quem está lendo isso e pensa em desistir. Se você está fraco, os joelhos da sua mãe, do seu pai, dos irmãos da igreja estão dobrados por você. Se você acha que Deus esqueceu de você, Ele está só esperando o momento certo para puxar o anzol. Se o inimigo está te acusando do passado, Deus já jogou suas culpas no fundo do mar. Miqueias 7:19. Se você está doente, a mesma água que te batizou tem poder para te curar. Porque, irmãos, a obra que Deus começou em mim, Ele terminou. E a obra que Ele começou em você, Ele também vai terminar. Não saia do lugar. Não volta atrás. O melhor ainda está por vir. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Notas para manutenção do estilo CCB. Repetição de frase-chave. Obra que Deus começou, joelhos dobrados, para reforçar a mensagem. 2. Diálogos reais, mãe, médico e irmão da igreja, para dar autenticidade. 3. Contraste claro entre antes sofrimento, erro, e depois vitória, restauração. 4. Foco na ação de Deus, não no esforço humano, não fui eu, foi a oração. 5. Chamado final direto, não saia do lugar típico dos apelos nos cultos. Sugestão para uso. Culto de jovens, enfatizar a parte da tentação do mundo versus fidelidade. Reunião de senhoras, destacar o poder da oração das mães. Culto de cura, usar o testemunho da doença como instrumento de Deus. Batismos, lembrar que o batismo é o selo da vitória. Frase de encerramento para a pregação. Se Deus fez isso na vida desse irmão que estava perdido, imaginem o que Ele pode fazer na vida de quem já está firme. Fica, irmão. Fica, irmã. A bênção está chegando. Continuação do relato, estilo CCB.
Assista só, irmãos, como Deus age quando a gente pensa que tá tudo perdido. Depois que eu fui batizado, as feridas começaram a secar. Não foi da noite pro dia, não. Foi aos poucos, como quando o sol vai queimando a geada de manhã. Cada dia que eu ia para a igreja, cada vez que eu orava, aquelas bolhas iam sumindo. Os médicos falavam, isso aqui é crônico, não tem cura. Mas eu sabia que Deus não é homem para mentir. Se ele disse que ia me curar, ia ser assim. E não foi só a pele, não. Foi a alma. Porque, irmãos, o fogo selvagem era só o sinal de fora. Por dentro eu estava queimado de outro jeito, de culpa, de revolta, de ter magoado minha mãe. Mas quando eu me ajoelhei naquelas águas, algo mudou. Não foi só o corpo que sarou e foi o coração. Lembra, irmã, quando eu te falei que estava no inferno? Eu perguntei para minha mãe um dia. Lembro, filho. E lembro também que Deus te tirou de lá. Ela respondeu com os olhos cheios d'água. Porque é assim, amados, o inimigo quer te mostrar o inferno, mas Deus quer te mostrar o céu. E não é céu depois da morte, não. É céu aqui na terra quando a gente obedece. Agora, prestem atenção nisso, porque é coisa séria. Depois de uns 6 meses, as feridas tinham sumido quase todas. Só ficaram umas marcas fininhas, quase imperceptíveis. O médico que me tratava, um homem já de idade, me chamou no consultório e falou assim: rapaz, eu não entendo o que aconteceu contigo. Isso aqui não tem explicação médica. Eu só sorri e falei: doutor, tem sim. O nome é Jesus Cristo. Ele ficou quieto, olhando para mim. Depois baixou a cabeça e falou: se for isso, então eu preciso conhecer esse Jesus. Irmãos, Deus usa até a nossa dor para salvar outros. Esse médico hoje frequenta a igreja. Não é milagre? É sim. Mas não é daquele jeito que o mundo pensa. Milagre de verdade é quando Deus muda um coração. Mas não para por aí não. Porque o diabo não desiste fácil. Um dia, uns 2 anos depois, eu estava saindo do serviço, já quase em casa, quando um carro parou do meu lado. Era um antigo amigo da época da praça. Ô Zé, faz tempo, hein? Vem aqui, toma uma cerveja comigo. Eu parei, olhei para ele e senti aquele aperto no peito. Era a mesma voz que tinha me levado para longe de Deus antes. Mas dessa vez eu já não era o mesmo. Não, irmão, eu não bebo mais. E não vou voltar para trás. Ele riu como se fosse brincadeira. Ah, para com isso, homem. Uma cervejinha não faz mal. Foi aí que eu lembrei das palavras do cooperador de jovens. Deus não faz barganha com o homem. Então eu falei firme. Sabe o que faz mal? É desobedecer a Deus. E eu não vou fazer isso de novo. Ele ficou bravo, xingou e saiu acelerando o carro. Mas eu fiquei ali em paz. Porque quando a gente escolhe Deus, o diabo pode até bufar, mas não tem poder. E hoje, irmãos, eu tô aqui para dizer, vale a pena. Vale a pena os joelhos dobrados da minha mãe. Vale a pena as noites de dor, as orações, as lágrimas. Vale a pena ter deixado a praça, os amigos, as músicas do mundo. Porque o que Deus dá, ninguém tira. Hoje eu sou batizado. Hoje eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu vejo minha mãe sorrindo, meu pai firme na igreja, e até aquele médico que não acreditava em nada, hoje louvando a Deus. E sabe o que é melhor? Eu pergunto para vocês. É que essa história não é só minha. É de todo mundo que decide ficar firme. Porque, irmãos, Deus não olha pra gente e fala talvez. Ele fala vou fazer. E ele faz. Então, se você tá aí pensando em desistir, se tá achando que não tem mais jeito, ouça o que eu vou dizer. Deus te fisgou com o anzol da graça, e ele não vai soltar. A obra que ele começou em você, ele vai terminar. Não volta pra praça. Não abre a boca pro que não edifica. Não troque a bênção de Deus por um gole de cerveja, por uma música, por um amigo que só quer te afastar. Fica firme, congrega, ora, jejua, e vê o que Deus vai fazer. Porque, irmãos, o melhor ainda está por vir. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Detalhes que reforçam o estilo CCB. Diálogos reais e diretos médico antigo amigo autenticidade. 2. Contraste claro, antes. Praça, doença, revolta depois, igreja, cura, paz, impacto visual. 3. Frases de efeito repetidas. Deus não faz barganha, a obra que ele começou fixação da mensagem. 4. Ensinos implícitos. Fidelidade e milagres instantâneos, a cura foi gradual. Testemunho silencioso, o médico se converteu sem sermão, só vendo a mudança. O inimigo ataca mas não vence, tentação do antigo amigo. 5. Chamado final prático, fica firme. Congrega, ora, ação concreta. Como usar esse relato? Culto de jovens, enfatizar a escolha entre o mundo e Deus, praça versus igreja. Reunião de oração, destacar o poder da oração persistente, mãe de joelhos.
Estudo bíblico. Mostrar como Deus usa até o sofrimento para um propósito. Batismos. Lembrar que o batismo é selo de uma vida transformada. Frase final para a pregação. Se Deus mudou a história desse irmão que estava no fundo do poço, imaginem o que Ele pode fazer na sua vida. Não olha para trás. A bênção está na frente. Eis a continuação fiel ao padrão com mais detalhes, provas e gratidão, sempre dentro do estilo CCB. Assista só, irmãos, como Deus trabalha. Depois que eu saí daquelas águas, a vida começou a mudar de um jeito que só quem vive para ver. Não foi da noite pro dia, não. O fogo selvagem ainda ardia no corpo, mas agora eu tinha uma certeza no coração. Deus não ia me deixar no meio do caminho. A mãe continuava de joelhos, o povo da igreja orando, e eu, mesmo com dor, não faltava um culto. Um dia, o médico que me tratava, um homem já de idade sério, que só falava o necessário, me chamou no consultório e disse assim: "Olha, eu não entendo o que está acontecendo contigo. Essas feridas deveriam estar piorando, mas elas estão secando. E você tá diferente. Não é só a pele, é o jeito. O que você fez?" Eu só sorri e falei: "Doutor, eu entreguei minha vida para Jesus. Fui batizado nas águas em nome dele, e agora tô nas mãos dele." O homem ficou quieto, olhando para mim como quem vê um milagre pela primeira vez. Depois baixou a voz e falou: "Pois é, eu também quero isso. Como eu faço?" Glória a Deus, irmãos. Aquele médico que só acreditava em remédio e ciência, hoje é batizado nas águas, congrega na mesma igreja que eu, e até já deu o seu testemunho. Isso é o poder de Deus. Não foi eu que converti ninguém, foi o Espírito Santo mostrando a verdade através de uma vida mudada. Mas o adversário não gosta de ver almas se salvando, não é? Um tempo depois, estava eu saindo do serviço, já quase 9 da noite, quando um antigo amigo, aquele mesmo que me levava pra praça, pra bebedeira, pra tudo que não prestava, me abordou na rua. Tava com um cigarro na mão, cheirando a cerveja e falou assim, com aquele sorriso de quem acha que sabe das coisas: "E aí, irmão? Tá achando que agora você é santo? Deus não existe não. Isso tudo é frescura. Vem cá, toma uma gelada comigo, igual a gente fazia antes." Eu parei, olhei pra ele e senti aquele frio na barriga. Não era medo não. Era o Espírito Santo me avisando: "Cuidado, filho. Não volta pra trás." Então eu respondi: "Não posso, irmão. Eu mudei de vida. Se um dia você quiser conhecer a verdade, vem na igreja comigo. Lá a gente aprende o caminho certo." O homem riu, deu uma tragada no cigarro e falou: "Igreja? Pra quê? Deus não tá nem aí pra gente. Se existisse, você não teria ficado doente daquele jeito." Mas sabe o que é, irmãos? Deus é fiel. Na mesma hora veio na minha mente aquela palavra que a mãe ouviu na igreja: "Teu filho é um peixe fisgado pelo anzol da graça." Eu olhei pro meu amigo e falei: "Deus me tirou do fundo do poço. Se ele fez isso comigo, pode fazer com você também. Mas tem uma coisa, ele não força ninguém. Quem quer, segue. Quem não quer, fica." E sabe o que aconteceu? Esse mesmo homem, 2 meses depois, estava no culto de jovens. Hoje ele é batizado, serve a Deus, e até já levou a família para a igreja. Isso é coisa do Senhor. E a doença, irmão? Como ficou? Ah, irmãos, Deus é médico dos médicos. Não foi de um dia para o outro, não. As feridas foram secando devagar, a pele foi sarando, e hoje não tem nem cicatriz. O doutor até ficou admirado. Isso não é normal. Isso é sobrenatural. Mas eu sei que não foi por causa de remédio, não. Foi porque Deus honra quem é fiel. Eu não deixei de congregar, não deixei de orar, não deixei de servir. E o Senhor, no seu tempo, me deu a vitória completa. Hoje, quando eu olho para trás, vejo como Deus foi paciente comigo. Eu era teimoso, rebelde, achava que sabia tudo. Mas Ele não desistiu. Usou até a doença para me trazer de volta. Usou a oração da minha mãe. Usou a palavra de um cooperador. Usou até a curiosidade de um médico descrente. E sabe o que eu aprendi nisso tudo? Deus não faz barganha, ou a gente serve a Ele de verdade ou não serve. 2. O adversário é trapaceiro, ele oferece alegria falsa, mas no fim só traz dor. 3. A oração dos justos pode muito. Minha mãe não gritou, não fez escândalo. Só dobrou os joelhos, e Deus ouviu. 4. A igreja é família, se não fosse os irmãos orando, intercedendo, corrigindo, eu não estava aqui hoje. 5. A obra que Deus começa, Ele termina. Mesmo que demore, mesmo que doa, Ele não deixa pela metade. E hoje, irmão, como tá a sua vida? Hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Minha mãe, que tanto orou, hoje vê o filho firmado na fé, servindo na obra, ajudando outros jovens que estão no mesmo caminho que eu estava. Minha esposa, que eu conheci na igreja, é uma bênção na minha vida.
Meus filhos já estão sendo criados no temor do Senhor. E toda vez que eu vejo um jovem na praça, ouvindo música do mundo, eu me aproximo e falo: irmão, eu já estive aí. Eu sei como é. Mas tem um lugar melhor para você. Vem conhecer Jesus. Porque eu sei o que é ser um peixe fisgado. E hoje, em vez de lutar contra o anzol, eu agradeço por ele. Porque foi ele que me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Uma última palavra, irmão? Fica firme. Não olha para trás. O mundo oferece de tudo, mas no fim só traz vazio. Jesus é o único que enche a alma de paz. E se você está passando por prova, não desanima. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. A mãe orou por mim 7 anos antes de me ver batizado. 7 anos. Mas no tempo dele, a vitória veio. Congrega, ora, serve. Porque a obra que Deus começou na sua vida, ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Notas para pregação, estilo CCB. Para jovens, o mundo oferece diversão, mas e depois? O que sobra? Contraste Praça X Igreja. Para pais, a oração muda tudo. Não pare de interceder pelos seus filhos. Exemplo da mãe. Para enfermos, Deus usa até a doença para um propósito. Confie nele. Fogo selvagem como instrumento. Chamado final. Se Deus mudou esse irmão, pode mudar você. Vem para Jesus. Frase de impacto para fechar. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você der um passo para ele, ele corre para te abraçar. Assista só comigo esse testemunho que vai abalar a sua fé, irmão. Eu estava lá, naqueles dias de rebeldia, achando que sabia tudo. O mundo me oferecia de tudo, as músicas, as amizades, a liberdade de fazer o que queria. Mas sabe o que eu não via? Que aquela liberdade era uma armadilha. Uma armadilha que ia me levando devagar, para longe de Deus. Mas Deus não desiste de ninguém. Eu lembro como se fosse hoje, a minha mãe em casa de joelhos, chorando no quarto, enquanto eu saía para a rua, para mais uma noite na praça. Ela não gritava, não brigava. Só orava. E Deus ouvia. Até que um dia na igreja, um irmão levantou e falou: irmã, Deus me mostrou que o teu filho é um peixe fisgado pelo anzol da graça. Não desista porque ele vai puxar esse anzol no tempo dele. E Deus cumpriu. Mas antes da vitória veio a prova. Uma prova que quase me destruiu. O fogo que queimava, mas não consumia. Foi quando apareceu aquele fogo selvagem no meu corpo. Começou com uma coceira, depois vieram as bolhas, e em poucos dias eu estava cheio de feridas. Os médicos falavam: isso é grave, tem que internar. Os remédios não adiantavam. Minha pele ardia como se tivesse fogo por dentro. Mas sabe o que era pior que a dor física? A dor da alma. Porque eu sabia que aquilo não era por acaso. Deus estava falando comigo. E eu, teimoso, ainda resistia. Até que um dia, não aguentando mais, eu fui parar num centro espírita. Lá, uma mulher olhou para mim e disse: você tem uma coisa muito forte em você. Alguém está orando muito por você, e por causa disso nada aqui vai adiantar. Glória a Deus. Aquilo me abalou. Se até eles viam que tinha uma força maior me protegendo, como eu ainda podia duvidar? A hora da decisão. Voltei para casa quebrado. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, só falou: filho, vai na igreja. Deus está te esperando. E eu fui. Não foi fácil. As feridas ainda doíam, a vergonha de voltar depois de tanto tempo me apertava o peito. Mas quando eu entrei na igreja, senti algo que não sentia há anos: paz. Naquele culto, um irmão se aproximou e disse: Deus vai te curar, mas primeiro ele quer te batizar, porque sem isso não tem vitória. E eu obedeci. O batismo que mudou tudo. Quando eu desci aquelas águas, foi como se um peso de anos saísse de mim. Saí falando em línguas, cheio do Espírito Santo, e uma coisa estranha aconteceu. As feridas começaram a sarar. Não foi do dia para a noite. Foi devagar, como Deus faz. Mas a cada culto, a cada oração, eu vi a mão dele agindo. Hoje não tenho mais nenhuma marca. Deus não deixa marca. A vitória que veio depois da prova. Hoje eu tô aqui, firme na igreja, servindo a Deus. Minha família tá restaurada. Minha mãe, que tanto orou, hoje vê o fruto da sua fé. E eu só tenho uma coisa a dizer. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você. Não importa o que você tá passando. Não importa quão longe você tá. Deus não desiste de ninguém. Ele tá te chamando. Responde. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Notas para pregação, estilo CCB. Para os jovens. O mundo oferece diversão, mas e depois? O que sobra? Vazio. Só Jesus enche a alma de paz verdadeira. 2. Para os pais. Não pare de orar pelos seus filhos. Deus ouve. Deus age. Mesmo que demore, a vitória vem. 3. Para os enfermos.
Deus usa até a doença para um propósito. Confie nele. A cura vem no tempo dele, não no nosso. 4. Chamado final. Se Deus mudou esse irmão, pode mudar você. Vem para Jesus. Não espera mais. Frase de impacto para fechar. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você der um passo para ele, ele corre para te abraçar. Uma última palavra, irmão? Fica firme. Não olha para trás. O mundo oferece de tudo, mas no fim só traz vazio. Jesus é o único que enche a alma de paz. E se você está passando por prova, não desanima. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. A mãe orou por mim 7 anos antes de me ver batizado. 7 anos. Mas no tempo dele, a vitória veio. Congrega, ora, serve, porque a obra que Deus começou na sua vida, ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia.